Aos 67 anos, Luiz Roberto Barroso deixará o cargo no STF com salário integral de R$ 46 mil, o mesmo valor pago aos ministros ativos. De acordo com o portal da Transparência, outros ex-integrantes como Marco Aurélio Melo, Rosa Weber e Joaquim Barbosa recebem o mesmo salário bruto. Barroso, que presidiu o Supremo e o Conselho Nacional de Justiça nos últimos 2 anos, perderá apenas o abono de permanência no valor de R$ 7.600 mensais. Com a saída, caberá ao presidente Lula indicar o substituto para a vaga na corte. O líder do governo no Senado, Randolfo Rodrigues, disse que a escolha será uma decisão breve e mencionou os nomes do senador Rodrigo Pacheco e do advogado-geral da União, Jorge Messias, como cotados para a vaga. Caso seja reeleito em 2026, Lula poderá indicar até 6 ministros ao Supremo Tribunal Federal durante seus 2 mandatos. Em entrevista exclusiva, o deputado Nicolas Ferreira afirmou que os integrantes da Suprema Corte fazem mais política do que zelar pela Constituição. Já a gente vai recuperar o áudio, essa entrevista exclusiva do deputado federal Nicolas Ferreira para a gente ouvir. Mas agora eu quero ouvir o Alexandre Garcia, que está conosco aqui dividindo a tela, porque, Alexandre, o sucessor de Barroso vai ser o 11º nome indicado por Lula a uma vaga no Supremo. Além de Zanin e de Dino, Lula já indicou os ministros César Peluso, Menezes Direito, Aires Brito, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, que hoje é ministro dele, do governo dele também, ministro de Segurança e da Justiça, o Eros Grau, Joaquim Barbosa e Dias Toffoli. Pois é, eu ouvi os nomes aí das especulações e fiquei desejando que Barroso fique, porque pode piorar. O que está ruim pode piorar. Barroso é o autor ele se inspirou em alguns tribunais por aí, numas maluquices, né, de converter o Supremo, né, não em um departamento técnico do judiciário, mas em tribunal político, o Supremo Tribunal Político. Ora, o Supremo Tribunal Político se chama Congresso Nacional, né, a menos que seja a Constituição de outro país, como o Marcília lembrou hoje. A de 88 não é. De 88, o Supremo é o guardião da Constituição. Compete ao Supremo, prioritariamente, a guarda da Constituição e ponto final. Por isso, eles juram cumprir a Constituição. Agora, os nomes que estão aparecendo aí são assustadores. Eu fico entregando o meu espírito aos senadores da sabatina, porque, meu Deus do céu, né? Para o meu gosto, escolheria um juiz de carreira que tenha chegado ao Superior Tribunal de Justiça e se destaque pela experiência, pela sabedoria, né? Pela sabedoria. O juiz tem que ser sábio, né? E não político. E esse juiz que está saindo é o juiz da corte política e, ao mesmo tempo, o juiz que derrotou o bolsonarismo, como ele próprio confessou. Ele disse que se arrependeu. Tem uma entrevista aqui ele dizendo que se arrependeu de ter dito isso, né? O que confirma que foi um ato falho, o que confirma que veio do inconsciente dele, ou seja, da verdade verdadeira do sentimento dele, né? Conseguiu derrotar o bolsonarismo, foi presidente do STJ, do Tribunal Superior Eleitoral durante a campanha eleitoral, né? Em que Bolsonaro ficou de lado, né? E depois, então, ainda por cima, teve o mesmo destino da Maria Corina, né? Só que agora a Maria Corina está sendo premiada pela resistência. Mas, enfim, é uma responsabilidade muito grande dos senadores da sabatina, já que a responsabilidade de Alcolumbre e de Pacheco ficou para trás, né? Pacheco, aliás, é um dos candidatos. Como sabe que não vai ter voto em Minas Gerais de agora em diante, está querendo ser juiz do Supremo. Eu vi o Augusto Nunes, vamos chamar mais uma vez aquela entrevista exclusiva com o deputado federal Nicolas Ferreira, onde ele afirma que os integrantes da Suprema Corte Brasileira fazem mais
política do que efetivamente zelar pela Constituição? Qualquer um daqueles ali, sinceramente, para mim são ideólogos, para mim pessoas que estão mais preocupadas em fazer um jogo político do que ser uma corte basicamente de controle, né, de constitucionalidade, de técnica, e se tornou uma corte política. Então, com certeza vai indicar aí aquele que foi mais capaz do Lula. Ele é o mais ideólogo de todos, né? É um cara que, enfim, você puxa aí as suas declarações, inclusive contra mim, de uma forma extremamente ideológica, né? Um cara que, inclusive, está na Advocacia Geral da União para poder não ser um cargo político, mas técnico, e ainda assim continuar sendo como um agente político do DCE. É lamentável. Diga aí, Augusto. De novo, né? O advogado-geral da União, ele vai direto aí pro Supremo. O Zé Dirceu, numa entrevista que ele deu há mais ou menos 4, 5 anos, ele, quando raciocina sobre os interesses do PT, ele até tem a lucidez do jeito que está a serviço do mal, né? Ele acerta algumas. Ele diz que o grande erro do PT nos governos anteriores foi não ter nomeado ministros e oficiais do Exército que simpatizam com o partido. Esses mais que simpatizam, esses são vassalos do PT. Eles vão lá para votar, para aprovar os interesses do PT, como tem feito os outros. Eles têm a idade deles, eles são relativamente jovens, né, vão ficar muitos anos, mais de 20 anos no Supremo. O que o Lula acha que vai viver até os 140, 150 e vai ter esses ministros. Eles são políticos. Eles transformaram o Supremo num partido que é aliado, né, um dos satélites do PT. E aí eu lembro sempre o exemplo do grande Sobral Pinto, né, o avô do Guilherme Fiuza. Quando convidado pelo Juscelino Kubitschek para ser ministro do Supremo, ele que tinha apoiado a razão, né, porque o Juscelino ganhou a eleição e o Carlos Lacerda entrou com o argumento, inventou o argumento de que precisaria ser maioria absoluta. Não tinha nada disso na Constituição e tal. E o Sobral Pinto falou, isso é uma maluquice, não tem nada a ver, né? As regras do jogo não prevêem isso, falou muito melhor do que eu estou falando agora. E o Sobral Pinto disse, olha, eu não quero porque vão pensar que é uma retribuição, aí eu apoiei uma ideia, não apoiei você, e vão confundir as coisas. O Sobral Pinto seria visto hoje como otário pelos ministros do Supremo. E só queria registrar que o Barroso ele continua com esse salário, né? E perde a vaga permanente na Fabitur e os demais penduricalhos, né? Que somados dão muito mais. Ele vai ver que vai ter que trabalhar como advogado e fazer aqueles pareceres que custam milhões e que aprovam, dão razão a quem não tem, né? Muitos ex-ministros ficaram muito ricos depois de sair do Supremo.